Vamos mais uma aula do desafio 10 em 7. Hoje nós vamos reunir tudo, tá? O comportamento dos cães é resultado de uma interação complexa entre fatores externos e internos. Esses fatores convergem para formar um estado emocional que desencadeia ações e reações em diferentes contextos. Para entender melhor como isso funciona, nós vamos explorar como essas influências externas e internas atuam em conjunto para moldar o comportamento canino. Eu vou mandar uma foto para vocês, vocês já devem ter recebido aí no grupo, então analise essas questões junto com essa ilustração. Os fatores externos estão relacionados aos estímulos que o cão recebe do ambiente. E eles desempenham um papel crucial na forma como o cão interpreta e até responde ao mundo ao seu redor. Logicamente que eu já expliquei para vocês a respeito dos canais, né? Mas entre os principais fatores externos, nós vamos destacar o visual, que os cães possuem um campo de visão mais amplo do que os humanos, o que os torna extremamente sensíveis a movimentos, a mudanças no ambiente. E, embora eles não tenham uma visão de cores tão detalhada quanto os humanos, a sua habilidade de detectar movimentos rápidos e distantes é aguçada. Então, eles conseguem fazer pequenas distinções. Isso significa que eles podem reagir rapidamente a estímulos visuais, como outros animais, pessoas ou até mesmo sombras em movimento. O segundo ponto, o fator auditivo. A audição canina é significativamente mais sensível que a humana. Eles conseguem captar frequências que estão fora da faixa de audição humana. Isso você já deve saber. O que acontece? Isso lhes permite ouvir sons que sequer percebemos. Então, esse fator auditivo influencia fortemente suas reações, principalmente em relação aos sons altos ou agudos, como sirenes, trovões, ou até sons associados a determinadas experiências, como o som do portão, o portão abrindo, né, ou o barulho de sacos de comida, campainha e assim por diante. Barulhinho da chave. O terceiro fator é o olfativo, que algumas pessoas consideram que é o mais forte. O sentido olfativo dos cães é um dos mais desenvolvidos no reino animal, com cerca de 300 milhões de receptores olfativos, em comparação com os 6 milhões dos humanos. O olfato desempenha um papel essencial no comportamento dos cães. Eles usam o cheiro para reconhecer pessoas, para identificar territórios, para perceber mudanças hormonais e até para detectar doenças. Então é incrível. A maioria de suas interações com o ambiente é mediada pelo olfato, o que explica por que nós conseguimos perceber o cão cheirando objetos e pessoas constantemente. Aí entra o quarto fator, que é o gustativo. Embora o paladar dos cães não seja tão desenvolvido quanto o olfato, ele ainda desempenha um papel importante, principalmente na avaliação do que pode ser consumido. Os cães têm uma menor variedade de receptores gustativos em comparação com nós, seres humanos. Mas eles são capazes de distinguir entre diferentes sabores, especialmente quando esses sabores são intensos ou quando combinados com o cheiro. Olha que legal. Então, o paladar também pode influenciar comportamentos relacionados à alimentação, tipo seletividade.
e até a saúde dental, porque envolve a área bucal, né? E aí o quinto fator é o tátil, que também é um importante fator externo. A pele dos cães, especialmente nas patas e no focinho, é altamente sensível ao toque e à pressão. As sensações táteis podem afetar o comportamento do cachorro, seja por meio de uma carícia reconfortante, ou uma mínima sensação incômoda causada por algo no ambiente. Então, o tato influencia diretamente as interações sociais dos cães, seja com outros animais ou com humanos. E também sua percepção de conforto ou desconforto. E nós já vamos usar isso de maneira mais prática, tá? Deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Aí nós temos os fatores internos, que além dos estímulos externos, como eu fiz uma breve introdução, o comportamento canino é influenciado também por fatores internos, relacionados ao funcionamento biológico, ao funcionamento emocional e também cognitivo. Entre esses fatores, eu vou destacar alguns, e nós já tratamos desses fatores nas aulas anteriores. Primeiro, o instinto. Os instintos, quero reforçar para vocês aqui, são comportamentos herdados e inatos que estão profundamente enraizados no cão. Esses comportamentos primitivos, como a caça, a guarda do território, a proteção da matilha, a busca por alimentos, dentre outros, estão sempre presentes e podem emergir dependendo do estímulo ambiental. Embora o treinamento e a domesticação conseguem suprimir ou modificar alguns desses instintos, eles ainda são uma força poderosa na determinação do comportamento do cão. O instinto, ele é muito forte. Outro fator interno, e nós já conversamos sobre isso nas aulas anteriores, se você assistiu às aulas anteriores, então você vai entender aonde nós queremos chegar. É o impulso. O impulso está diretamente relacionado à necessidade imediata de atender a uma necessidade ou desejo. Cães com um alto nível de impulsividade podem reagir mais rapidamente aos estímulos, às vezes de forma inesperada ou sem considerar as consequências. Isso pode ser observado, pode ser percebido em cães que pulam em estranhos, que perseguem rapidamente uma bola ou reagem imediatamente a um som alto. Controlar esses impulsos por meio do treinamento é uma parte fundamental do desenvolvimento de comportamentos saudáveis. O bom treinador ou o dono se preocupa em observar e fazer uma boa leitura dos impulsos do cachorro. Aí nós temos o terceiro fator interno, que é a pulsão. Nós até conversamos sobre isso no grupo. A pulsão está relacionada aos estados motivacionais que direcionam o cão a agir. Essas pulsões podem ser de origem fisiológica, como a fome e a sede, ou de origem emocional, como o desejo de brincar, buscar carinho ou proteger o território. As pulsões guiam o cão em direção à satisfação de suas necessidades básicas e emocionais, sendo um fator interno fundamental que acaba moldando o comportamento. Aí nós temos mais um, que é o drive, muito utilizado no meio do adestramento. Os adestradores de cães estão bem acostumados com esse termo. O drive é uma força interna que empurra o cão a se enganjar em certos comportamentos com intensidade e foco. Existem diferentes tipos de drives, como o drive de caça, drive de defesa, drive de evitação, drive de agressão. Mas também tem o drive de pastoreio, drive de proteção ou de busca.
o nível de drive varia de cão para cão e é um fator importante no treinamento, especialmente em cães de trabalho, como pastores ou cães de caça, que têm um drive mais elevado para realizar certas tarefas. A palavra drive é um termo comum no meio do adestramento de cães. Os adestradores profissionais estão acostumados com este termo. Tá? E aí nós temos o próximo fator, que é a bioquímica. A bioquímica do corpo do cão, como os níveis hormonais e a produção de neurotransmissores, tem um impacto direto em seu estado emocional e comportamento. Vou dar um exemplo. A adrenalina pode levar o cão a uma resposta de fuga ou luta em situações estressantes, enquanto a ocitocina, conhecida como o hormônio do amor, pode promover comportamentos de ligação e afeto. A bioquímica interna está sempre em jogo, modulando como o cão reage aos estímulos externos. E, então, dito isso aí, fazendo essa explanação, e nós já conversamos sobre isso, existe uma convergência para o estado emocional. Como isso se dá? Os fatores externos e os fatores internos, eles convergem para criar um estado emocional no cão. Esse estado emocional é o resultado da interpretação dos estímulos externos pelos sentidos e da resposta interna a esses estímulos. Por exemplo, um som alto, que é um fator externo, pode ativar a adrenalina, que é um fator interno, criando um estado emocional de medo ou de alerta, como exemplo, tá? Que por sua vez desencadeia comportamentos como latir, fugir ou até mesmo procurar abrigo. De forma semelhante, um instinto interno de proteção pode ser ativado por um estímulo externo visual, como a presença de uma pessoa desconhecida, resultando em um comportamento de guarda ou de alerta. Por isso que é importante a gente falar sobre as interações. Cada interação entre os fatores externos e internos leva a um estado emocional distinto, que influencia diretamente as ações do cachorro. E agora, a gente tem que entender o seguinte, que compreender como os fatores externos e internos se interrelacionam para moldar o comportamento canino é fundamental para o adestramento, é de extrema importância. Tanto para o adestramento quanto para o convívio saudável entre cães e humanos. Por isso que conhecer os estímulos que mais afetam seu cão e, ao interpretar os sinais que ele emite, é possível prever e modificar comportamentos de forma mais eficaz. O comportamento de monta, por exemplo, que durante o formulário ali, algumas pessoas surgiu essa resposta, né, do comportamento de monta, e eu quero abordar isso especificamente nessa aula. Muitas vezes é erroneamente associado apenas à reprodução. Na verdade, esse comportamento é uma expressão complexa que pode ser resultado tanto de fatores externos quanto internos, conforme o que nós delineamos agora há pouco no vídeo. Esse comportamento de monta pode ser desencadeado por estímulos externos, como cheiros, visões ou interações sociais, ou por fatores internos, como impulsos, instintos e até desequilíbrios bioquímicos. E existe uma relação entre fatores externos e internos no comportamento de monta. Vamos aprofundar isso. Os fatores externos, né? Um cão pode exibir o comportamento de monta em resposta a estímulos sensoriais externos, como o cheiro de outro animal, ou mesmo uma mudança no ambiente que o deixa excitado.
Um exemplo comum é o cão que começa a montar em resposta ao cheiro de um cachorro no cio, ou até mesmo após brincadeiras agitadas. O estímulo visual de outros cães correndo ou brincando também pode servir como gatilho para esse comportamento. É importante também entender que é um comportamento no vácuo, ou seja, muitas vezes o estímulo não está ali, mas dispara um complexo comportamental pelo excedente de energia, que é o que nós vamos falar, dos fatores internos. Internamente, o comportamento de monta pode ser impulsionado por fatores como o instinto de dominância ou de reprodução. Embora frequentemente seja visto em cães não castrados, a monta pode ocorrer independentemente de reprodução, sendo uma maneira de o cão lidar com excitação, ansiedade, ou até para liberar energia acumulada. A bioquímica interna, com altos níveis de hormônios, como testosterona, adrenalina, até mesmo cortisol, pode impulsionar esse comportamento, assim como o impulso de estabelecer domínio em um ambiente social. Por isso que, quando os estímulos externos, como a presença de outros cães ou situações excitantes, se combinam com fatores internos, como níveis hormonais ou instintivos elevados, né? O cão entra em um estado emocional que pode disparar o comportamento de monta. Este comportamento, portanto, não é apenas uma questão de reprodução, mas uma forma de resposta ao ambiente e ao próprio estado interno do animal. Agora, eu vou agora aqui no vídeo dar algumas soluções práticas para reduzir o comportamento de monta, mas logo em seguida eu vou dar mais 4 dicas, mas não nesse vídeo, no próximo vídeo, tá? Para não ficar tão longo, já estamos aí com quase 20 minutos de vídeo. Primeira dica, assim, né? Aumentar o controle sobre os estímulos externos. Uma forma de controlar o comportamento de monta é você gerenciar os estímulos externos que o desencadeiam. Então, se você notar que o cão reage com monta após estímulos específicos, como brincadeiras agitadas ou cheiros de outros cães, o ideal é redirecionar a atenção do cão antes que o comportamento de monta comece. Isso pode ser feito por meio de comandos de obediência, como senta, ou fica, ou deita. Esses comandos de obediência conseguem interromper a cadeia de excitação e ajudam o cão a se acalmar. Uma outra estratégia é limitar a exposição do cão a certos ambientes, certos lugares, né, ou situações que provocam o comportamento. Por exemplo, se o cão tende a montar após brincadeiras com outros cães, introduza momentos de descanso mais frequentes durante as interações, para evitar justamente que o nível de excitação atinja um ponto em que a monta ocorra. Agora, um outro ponto é trabalhar os fatores internos, com atividade física e estímulo mental. Muitas vezes, esse comportamento de monta é uma forma de liberar energia acumulada ou liberar a frustração. E porque o cachorro ele não sabe como gastar essa energia. E aí o comportamento de monta surge como um escape. Quando você aumenta a quantidade de atividades físicas e mentais que o cão realiza, é possível reduzir a necessidade de expressão desse comportamento. Caminhadas longas, exercício de obediência e brincadeiras que envolvem um esforço físico e mental, como buscar objetos ou resolver quebra-cabeças, é bem legal. Então, eu gosto de falar o seguinte para o dono:
tem um problema com monta. Faz o cachorro buscar uma bolinha 1 milhão de vezes. Isso ajuda a regular o nível de energia do cão e a canalizar os seus impulsos para comportamentos mais desejáveis. Além disso, se o comportamento de monta estiver ligado a questões hormonais ou instintivas, como a dominância ou a ansiedade, a castração pode ser considerada, já que ela reduz significativamente os níveis hormonais que contribuem para o comportamento. Então, o que a gente tem que fazer, né, se você está enfrentando esse problema? É equilibrar os fatores internos e reduzir o excesso de energia ou impulsos, tipo, o comportamento de monta tende a diminuir. Então, tente equilibrar as coisas para que o comportamento diminua ou desapareça completamente. Logicamente que essas soluções focam em intervir tanto nos estímulos externos, estímulos externos, né, que podem desencadear o comportamento, quanto em equilibrar os fatores internos que o impulsionam. Ao fazer isso, você estará promovendo uma resposta emocional mais equilibrada, reduzindo a frequência do comportamento de monta nos cães por meio do estado emocional. Porque tem que lembrar que o que desencadeia todo o processo é o estado emocional.